Olá, tudo bem? Bom, essa é a segunda parte da nossa aula sobre concentração de soluções. Quem ainda não viu a parte 1, eu aconselho que comece por ela. Lá a gente tratou sobre as concentrações expressas em massa, então concentração comum, porcentagem em massa, já foram discutidas partes por milhão. A partir de agora nós vamos falar da concentração em quantidade de matéria. Essa aula ela é toda dedicada a esse tipo de concentração expressa em mol por litro. Bom, retomando, né, o que significa a concentração de uma solução? Lembrando que soluções são misturas homogêneas de solutos e solvente. Podemos ter mais de um soluto, mas o solvente é aquela substância que dissolve as demais. E a concentração relaciona a quantidade de soluto com a quantidade total de solução. Neste caso aqui, nós vamos utilizar sempre as unidades mol por litro, mol de soluto para um volume, né, em litros de solução. Nós chamamos esse tipo de concentração molar, é um nome muito usado, mas falando um termo mais atual, nós chamamos de concentração em quantidade de matéria, é a concentração em mol por litro. Ela tem uma fórmula, vou apresentar a fórmula para vocês, que é essa aqui. Na verdade, ela está escrita de duas maneiras distintas. A gente costuma usar, né, um M. Esse M ele é manuscrito, é um M um pouquinho difícil de fazer, né, encontrar uma letra que se aproxima, mas é um M. Esse M ele relaciona, né, concentração molar, ele é a quantidade em mol de soluto, que é o que a gente chama de N1, estou reproduzindo a fórmula aqui do lado, dividido pelo volume total de solução, que eu chamo apenas de V. Lembrando que eu posso escrever a quantidade de matéria, né, a quantidade em mol de alguma substância, como sendo a sua massa, então é a massa dessa substância, essa massa vai ser dada em gramas, dividida pela massa molar. A massa molar a gente calcula a partir da tabela periódica, né, determina em grama por mol. Cancelando grama com grama, né, esse N vai sair em mol. Então, essa segunda parte da fórmula, né, esse termo final aqui, ele me diz que no lugar de N, eu posso colocar M, né, de massa, sobre M maiúsculo de massa molar. Então, é só uma forma diferente de escrever a mesma coisa. Depende dos dados que a questão me fornecer. Lembrando que, né, a convenção diz que quando eu uso esse índice 1 aqui, eu estou falando do soluto, em alguns casos, quando eu uso o índice 2, eu estou falando apenas do solvente, e quando não tem índice nenhum, nesse caso aqui, ó, o volume é o volume da solução, ou o volume total, volume do soluto mais solvente, certo? Só para retomar o que significa esses índicezinhos. Então, o que faremos agora é relacionar a quantidade em mol de soluto com o volume total ocupado pela solução, a concentração molar. Bom, a melhor maneira de, né, assimilar o que significa e como trabalhar com concentração é fazendo exercícios. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, não são muitos. Esses exemplos vão mostrar os principais tipos de exercício, né, as principais relações que a gente precisa saber fazer. Bom, primeiro caso aqui, nós vamos utilizar o rótulo de um suco, um pacotinho, e esse suco diz que tem 44 miligramas de vitamina C para fazer 1 litro de suco. O suco é a nossa solução. Bom, em uma embalagem de 25 gramas de um preparo sólido sabor de fruta, constam as informações. Então, tem as informações ali do suco, que é o rótulo, né? 3 gramas, 0,03% de polpa, nanana, mas o detalhe principal é aqui, ó. Para fazer 1 litro de suco, eu vou ter ali uma quantidade de vitamina C relacionada com 44 miligramas dessa vitamina. Sabendo que a vitamina C é um composto orgânico solúvel em água de fórmula molecular C6H8O, H8O6 e fórmula estrutural mostrada a seguir, essa fórmula vocês ainda não precisam conhecer, eu só coloquei a título de curiosidade aqui como é a fórmula de uma substância orgânica representada com estrutura de bastão. Não se preocupem, o importante é a fórmula molecular que foi dada, C6H8O6. Qual a concentração molar dessa vitamina no suco após preparo? Qual é a fórmula que nós
já utilizamos, né? Já vimos no item anterior. A fórmula relaciona a quantidade em mol de vitamina C, que é o nosso soluto, dividido pelo volume total de solução. Eu não sei qual é a quantidade em mol de vitamina C, mas tem uma informação que me diz que tem 44 miligramas por litro. Bom, eu vou então usar a segunda fórmula apresentada, que é a massa de vitamina C dividido pela massa molar de vitamina C vezes o volume em litro. E agora eu tenho essas informações. Bom, a massa foi dada, essa massa tem que ser utilizada em gramas, então 44 miligramas eu vou escrever como 44 vezes 10 a menos 3 gramas, já coloco a conversão de unidades, dividido por uma massa molar que eu preciso calcular, mas eu utilizo uma tabela periódica e eu vou ter que o carbono tem massa 12, então 12 vezes 6, mais o hidrogênio com massa 1 vezes 8, mais o oxigênio com massa 16 vezes 6. Aqui eu vou ter o cálculo da massa molar, vou fazer rapidamente aqui, 12 vezes 6, mais 8, mais 16 vezes 6. 176 gramas por mol, essa é a massa molar da vitamina C. Agora, eu substituo ali na fórmula, né? No lugar de massa molar, 176 gramas por mol, vezes o volume, e o volume é 1 litro. Vou cancelar, ó, grama com grama, vai sobrar mol por litro, que é justamente a unidade adequada, né? A unidade de concentração molar. Fazendo a divisão, 44 vezes 10 a menos 3, dividido por 176, eu tenho 2,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, essa é a concentração molar de vitamina C no suco, certo? Cada litro tem 2,5 vezes 10 a menos 4 mols. Item B, ainda falando sobre o suco, né? A quantidade recomendada de vitamina C é de 2,5 vezes 10 a menos 4 mol por dia. Coincidência, né? É justamente a quantidade que tem em 1 litro. Após a ingestão de um copo de 200 ml desse suco, qual foi a porcentagem alcançada no valor diário recomendado? Bom, e qual seria o valor diário de recomendado? Por dia, 2,5 vezes 10 a menos 4 mol. Então, em cada litro de suco, nós calculamos isso no item anterior, né? Nós sabemos que a quantidade de vitamina C é justamente 2,5 vezes 10 a menos 4 mol. Quer dizer que se eu tomar 1 litro, eu tomei a quantidade total de vitamina C do dia, né? Isso aqui, ó, é o que a gente deve tomar em um dia. Só que o exercício diz que a pessoa ingeriu um copo com 200 ml. 200 ml é a mesma coisa que 0,2 litros. Qual vai ser a quantidade em mol de vitamina que essa pessoa ingeriu? E aí a gente faz uma comparação ali, né, com a quantidade diária. O que eu vou ter aqui? X é igual a 0,2 litros vezes 2,5 vezes 10 a menos 4 mol dividido por 1 litro. Cancelo litro com litro, vou fazer essa continha aqui. Eu tenho 5 vezes 10 a menos 5 mol. Então, se a pessoa tomar apenas 200 ml, é essa quantidade que ela vai ter ingerido. Mas nós sabemos que 2,5 vezes 10 a menos 4 mol é a quantidade total que a pessoa tem que tomar por dia, é 100%. E se ela ingerir apenas os 200 ml, ela vai estar consumindo 5 vezes 10 a menos 5 mol de vitamina. Isso é equivalente a qual porcentagem, né, da quantidade diária? Y. E aí eu faço uma nova regra de 3, vou resolver ela aqui. Eu fico com 100 vezes 5 vezes 10 a menos 5 mol, dividido por 2,5 vezes 10 a menos 4
mol. Cancelo mol com mol, vou ter já a resposta em porcentagem, como a questão quer. Resolvendo rapidamente aqui. 20%. Ou seja, se a pessoa consumiu apenas 200 ml de suco, ela está ingerindo 20% da vitamina C que ela precisa por dia. Questão número 2, uma questão do Enem. Agora, não estamos mais falando sobre um pacotinho de suco, é uma questão que fala da cafeína. A cafeína é um alcaloide identificado como 1,37-trimetilxantina, né, o nome químico da cafeína, de massa molar igual a 194 gramas por mol, cuja estrutura química contém uma unidade de purina, conforme representado. Essa parte não importa muito para vocês ainda, né? A estrutura e o que a gente tem ali. O importante é que a massa molar foi dada, já está pronta. Esse alcaloide é encontrado em grande quantidade nas sementes de café, nas folhas de chá verde. Uma xícara de café contém, em média, 80 mg de cafeína. Considerando que a xícara descrita contém um volume de 200 ml de café, a concentração molar, né, em mol por litro da cafeína nessa xícara é a mais próxima de, então a gente vai fazer um cálculo aqui para saber quanto de café nós temos, quanto de cafeína nós temos no café. A concentração é dada por essa fórmula, ó, quantidade em mol do soluto, no caso a cafeína, dividido pelo volume. Nós não temos a quantidade em mol, então nós vamos ter que usar a massa e a massa molar fornecida para calcular. Então, ó, a massa da cafeína dividida pela massa molar da cafeína vezes o volume vai me dar a concentração em mol por litro. Vou substituir aqui embaixo, ó, a concentração será massa 80, aqui eu preciso usar gramas, então 10 a menos 3 gramas, para já fazer a conversão de unidades, dividido pela massa molar, que é 194 gramas por mol, vezes o volume, que o exercício me deu como 0,2 litros, porque eu preciso converter esse ml aqui, né, essa quantidade em ml para litros. Cancela grama com grama e aí vamos fazer essa conta. Esse exercício, então, é 80 vezes 10 a menos 3, dividido por 194 vezes 0,2. Não dá número exato, mas o exercício fala aproximado, né? Então, dá 2 aproximadamente, né? Vezes 10 a menos 3 mols por litro. Não tem essa alternativa exatamente igual, mas eu preciso consertar ali andando com a vírgula. Então, vou andar com a vírgula para o lado esquerdo ali para tirar essa potência de 10. Então, eu vou ter 2, andar com a vírgula aqui, ó. Tava aqui, né? 1, 2, 3. 0,02 mol por litro. Item, aqui, resposta alternativa B. Próximas questões estão relacionadas com o luminol, que é uma substância que aparece muito nessas séries de investigação. Bom, a solução básica de luminol e peróxido de hidrogênio é usada na química forense para investigar vestígios de sangue em cenas de crime. Ao serem aplicadas na cena de um crime, o luminol deu a fórmula, então ó, já vamos conseguir calcular a massa molar, reage com peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, né, em solução, formando um composto intermediário instável. Ao se decompor, libera energia na forma de luz. Todo esse processo só ocorre se houver um metal de transição no local, como ferro. Lembra, ferro presente no sangue, né? É por isso que o luminol detecta a presença de sangue, porque no sangue a estrutura responsável pelo transporte de oxigênio é a hemoglobina, uma proteína que possui ferro em seu interior. Desse modo, ao se misturar em meio básico o luminol e a solução de peróxido de hidrogênio e aplicar sobre a mistura em um local em que aparece, né, está presente vestígios de sangue, será observada a liberação de luz. Ele explica então, né, como é que funciona aqui superficialmente o luminol. Questão 3. Na investigação de vestígios de sangue, utiliza-se uma solução de luminol com concentração 0,05 mol por litro. Então, ele deu uma concentração. Na pulverização de uma cena de crime, são gastos, em média, 400 ml de solução. E sabendo que a massa molar do luminol é 177 gramas por mol. A massa desse composto usada no preparo da solução é igual a... Então, olha só,
nós temos uma concentração dada, o exercício diz que ela é 0,05 mol por litro, e ele diz para a gente também que quer produzir um volume de 400 ml, que é quanto vai usar lá na cena de crime, certo? E ele quer saber qual é a massa, ó, quanto eu preciso de luminol para preparar essa solução. Vamos escrever a nossa formulinha? Nós temos a concentração dada, nós queremos saber qual é a massa de soluto usada, a massa molar é fornecida e eu também sei qual é o volume de solução, que é esses 400 ml. Ou seja, a única incógnita, a única variável é a massa de soluto. Vamos fazer substituições na fórmula e eu vou passar o M de concentração molar e o volume multiplicando. Eu vou ter que a concentração vezes a massa molar vezes o volume será igual à massa de luminol usado. Só substituir os valores. No lugar de M, 0,05 mol por litro. No lugar de massa molar, 177 gramas por mol. Estou fazendo a substituição. No lugar de volume, qual que é o volume? 400 ml ou 0,4 litros. Tem que usar em litros. Daqui eu vou tirar qual é a massa da substância. Vou cancelar litro com litro, mol com mol. Ó, a resposta já saindo em gramas, que é o que eu quero. Então, a massa de luminol, que é o soluto, será 0,05 vezes 177, vezes 0,4. Então, eu preciso de uma massa de 3,54 gramas de luminol para produzir a solução que eu quero no volume de 400 ml. Então, letra D é a resposta. Questão número 4, também falando de luminol, da presença do ferro ali, levando-se em conta que um dado indivíduo possui aproximadamente 3 vezes 10 a 22 íons ferro dispersos em 5 litros de sangue, qual a concentração desse elemento expressa em mol por litro? Primeira coisa, vamos lembrar o que é um mol, né? Um mol de qualquer coisa é o equivalente a 6 vezes 10 a 23 coisas. Ou seja, um mol de íons ferro são 6 vezes 10 a 23 íons de ferro. Ferro 2+, que é o que ele está dizendo aqui. Mas ele diz que no sangue total da pessoa, né, nos 5 litros de sangue que a pessoa possui, ele tem 3 vezes 10 a 22 íons ferro. Quanto isso significa em mol? Significa X, e eu vou fazer a relação aqui da regra de 3. X será 1 mol vezes 3 vezes 10 a 22 íons ferro, dividido pela quantidade ali, ó, 6 vezes 10 a 23 íons ferro. Cancelo, né, esses íons ferro aqui, a resposta vai sair em mol, e eu vou fazer essa conta. 3 vezes 10 é 22, dividido por 6 vezes 10 é 23. Dá 0,05 mol. Essa é a quantidade de íons ferro que tem no sangue, nos 5 litros de sangue da pessoa. Agora, eu já posso fazer o cálculo de concentração. A concentração de íons ferro será a quantidade em mol de íons ferro, que eu acabei de calcular, dividido pelo volume total de sangue que a pessoa apresenta, a pessoa possui. Quantidade em mol, 0,05 mol de íons ferro, dividido pelo volume, de acordo com a questão, 5 litros. Concentração molar de íons ferro no sangue, 0,01, estou dividindo, né? 0,05 por 5, 0,01 mol por litro. Essa é a quantidade, né, de íons ferro, a concentração de íons ferro. Ok? Continuando. Questão 5, ainda falando sobre essa questão do ferro, do sangue, luminol. Qual a massa total de ferro presente no sangue total, levando em conta apenas a quantidade de íons citada no exercício anterior? Bom,
acabou de dizer aqui, ó, pela massa molar dada, que 1 mol de ferro tem 56 gramas. Isso aqui é para o átomo neutro, mas para o íon ferro 2+, a massa é praticamente a mesma. Lembrando de um conteúdo lá do passado, a massa dos elétrons é desprezível, enquanto quando um átomo perde ou recebe elétrons, a variação de massa a gente pode deixar de lado, pode desconsiderar. Então, 1 mol de íons ferro tem 56 gramas, assim como 1 mol de átomos de ferro também tem. Então, eu posso fazer essa consideração. 1 mol de ferro 2+, tem 56 gramas. E nós fizemos o cálculo no item anterior aqui, que no sangue da pessoa, né, presente no sangue total, a pessoa tem 0,05 mol de íons ferro. E aqui a gente calcula qual é a massa que essa pessoa tem de ferro no sangue. Fazendo a continha, 56 gramas vezes 0,05 mol dividido por 1 mol. Vou cancelar, né, mol com mol, a resposta sai em gramas, ó. Então, a massa de ferro total no sangue da pessoa é 0,05 vezes 56. 2,8 gramas. Então, ó, no corpo de uma pessoa, a quantidade de íons ferro é muito pequena, né? Ó, não chega a 3 gramas de íons ferro. Ok. O último exercício, na verdade, são 3 perguntas relacionadas à presença de sulfato ali nessa solução. O exercício fala de uma relação, né, de volume com massa. Vamos ler desde o começo. As próximas 3 questões se referem à seguinte situação prática de laboratório. Precisamos preparar 500 ml de uma solução, 0,3 mol por litro de sulfato de ferro. O sal disponível é o sulfato de ferro hidratado, ele tem 9 moléculas de água. Essa solução é preparada colocando-se em quantidade correta de sal sólido num balão volumétrico de 500 ml e acrescentando água aos poucos até que todo o sal seja dissolvido e depois, né, continua-se a colocar água até atingir a marca existente no balão. Então, ele está explicando como que é feita a solução. Você pega ali um balãozinho de 500 ml, esse balãozinho tem uma marca exata aqui, o balãozinho ficou torto. Você coloca aqui dentro a quantidade da substância que te interessa, do sal, você pesa, coloca aqui dentro e vai completando com água, nós estamos falando de soluções aquosas aqui, até chegar no 500 ml e a solução fica pronta. Então, ele está descrevendo como é que faz. No item A, qual a quantidade em mol de sulfato de ferro hidratado ali que eu preciso usar para produzir esses 500 ml, que é o que a questão fala, certo? Quantidade em mol. O que eu sei? Que para fazer 1 litro de solução, eu vou usar 0,3 mol do sal, do Fe2, SO4, 3, 9H2O. Então, por que que eu sei? Está escrito aqui. Ah, e a água? Gente, a água está acoplada aqui, não tem como eu separar a água do sal. Então, quando eu fizer esse cálculo, eu vou usar 0,3 mol de sulfato de ferro para cada litro de solução. Mas a questão diz que a gente quer produzir apenas 500 ml, ou seja, para meio litro, qual a quantidade em mol do sal? X. Gente, é metade, né? Então, eu vou fazer a conta, mas nem é necessário. 0,5 litros vezes 0,3 mol dividido por 1 litro. Cancela litro com litro e eu vou ter aqui metade de 0,3, 0,15 mol de sal. Essa é a quantidade de sal que eu vou precisar para poder produzir o meio litro de solução. Certo? Continuando, reproduzir a parte do texto aqui, porque ela é importante na resolução. Bom, agora ele quer saber qual é a massa em gramas utilizada, né? Então, quanto que eu uso em massa? Porque pegar 0,15 mol, que foi o que a gente calculou agora há pouco, é muito difícil. Como é que eu vou saber se tem 0,15 mol? O que a gente faz é pesar, usar a massa de uma balança e fazer a relação com o mol. Primeira coisa, preciso saber a massa molar disso aqui.
né? Quanto pesa 1 mol dessa substância? Conta, gente. Vamos lá. Ferro, 56 vezes 2, foi dado. Mais o enxofre, 32 vezes 3, foi dado também. Mais o oxigênio, 16 vezes 3 vezes 4, 12. Mas ainda temos as 9 moléculas de água. Água é 18, então já vou direto, ó, 18 vezes 9. Dessa conta enorme, eu vou ter a massa molar da substância. Então, eu vou lá, ó, 56 vezes 2, estou calculando aqui rapidamente, 32 vezes 3, mais 16 vezes 12, mais 9 vezes 18. 562 gramas por mol. É uma massa molar enorme. Certo? Bom, a gente já sabe que para fazer o meio litro de solução, calculamos na questão número 6, a gente precisou de 0,15 mol do sal. Eu acabei de determinar a massa molar, então eu posso dizer que 1 mol dessa substância tem massa 562 gramas. Para 0,15 mol, que é o que eu preciso para fazer a minha solução, a quantidade vai ser Y, regra de 3. O que eu faço? 0,15 mol vezes 562 gramas, dividido por 1 mol. Cancelo mol com mol e eu tenho a massa. É 562 vezes 0,15, 84,3. Como o exercício fala em aproximadamente, né? Então, 84,3 gramas é o que eu preciso. Alternativa C. E por último, para finalizar, nós vamos ver uma concentração envolvendo íons. Lembrando que substâncias iônicas, quando são solúveis em água, ao serem dissolvidas, elas vão se romper, se separar, os íons vão se separar. Vou dar um exemplo bobinho aqui só para relembrar. Se eu tenho uma certa quantidade de sal de cozinha e eu coloco esse sal em água, a separação dos íons vai acontecer. Eu vou ter Na+ e Cl- aquoso. Ou seja, se eu colocar 1 mol de NaCl, eu produzo 1 mol de Na+ e 1 mol de Cl-, ou seja, produzo 2 mols de íons. O importante é que, dependendo da fórmula do sal, isso aqui vai mudar um pouquinho. Se eu tiver, por exemplo, cloreto de magnésio, ao colocar em água, eu vou ter a separação do magnésio 2+, mas eu tenho 2 íons Cl-, ou seja, para cada mol de MgCl2, ao colocar em água, eu libero 1 mol de Mg2+, e 2 mols de Cl-. Essas proporções aqui é que vão nos interessar nesse exercício que a gente vai fazer. Só que o sal em questão é o sulfato de ferro 3. Bom, então aqui, ó, exemplozinho, né, para relembrar. Vamos lá. Eu tenho esse sal em questão. É esse sal que eu peso para poder preparar a solução. Parênteses aqui, 3. No momento que esse sal é dissolvido em água, os íons se separam. E eu acabo tendo, então, 2 íons ferro, 3+, e vou ter 3 íons sulfato, SO4, 2-. A proporção é de 1 mol de sal, produzindo 2 mols de íons ferro e 3 mols de íon sulfato. E aí, a gente pode associar com a nossa questão. Se eu estou fazendo uma solução, estou preparando uma solução usando 0,15 mol desse íon, isso foi dado, né? Eu uso 0,15 mol para fazer a solução em meio litro, certo? Vamos lembrar disso, que é em meio litro. Volume 0,5 litro, tá? Bom, eu usei 0,15 mol. Quando eu coloco esse 0,15 mol em solução, eu acabo produzindo 0,3 mol de íon ferro. Por que 0,3? Ué, se é 1 para 2, se é 0,15, aqui é o dobro, certo? E aqui, quanto que eu vou produzir? 1 para 3, então vai ser 0,45
mol. Essa é a quantidade de cada um dos íons. Vamos para a pergunta. Qual é a concentração em mol por litro somente dos íons sulfato? Apenas. Vamos fazer a conta. Concentração apenas dos íons sulfato. Deixa eu escrever mais organizadinho aqui. Então, ó, concentração apenas do SO4 2-. Como é que eu faço? Pego a quantidade em mol do SO4 2- e divido pelo volume total da solução. Qual que é a quantidade em mol? 0,45 mols. Qual que é o volume da solução que eu quero produzir? Meio litro. E aí é só fazer essa conta. 0,45 dividido por 0,5, que vai dar 0,9 mol por litro. Essa é a concentração apenas de íon sulfato, que é a alternativa E. Ele poderia perguntar a concentração apenas de íons ferro, a concentração total de íons, e aí eu teria que somar o cátion e o ânion. Então, vai muito da questão e de como ele está direcionando as respostas, certo? Bom, acho que está de bom tamanho a quantidade de exemplos, agora é só resolver exercícios, né? Estudar e aplicar o que foi aprendido. Bons estudos!